Este vídeo tem como base um artigo científico apresentado à disciplina de Projeto Integrador de Extensões 6, do Centro Universitário Salesiano, elaborado pelos autores Patrick Schwann Pedrola Almeida e Karen Stephanie Silva Machado, tendo como tema principal a reutilização do gesso na construção civil. Segundo a Resolução número 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, houve uma alteração quanto à classificação do gesso. Anteriormente, o gesso estava classificado como classe C, ou seja, materiais que devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Com a nova mudança, o gesso passou para a classe B, no grupo dos materiais que deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados para as áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a utilização ou reciclagem futura, passando para a categoria de reciclagem obrigatória, pois o resíduo pode ser reciclado e ainda assim pode ser mantidas suas propriedades físicas e mecânicas de seu formato comercial. Através disso, tem-se como objetivo verificar e desenvolver estudos sobre o completo reaproveitamento do gesso, utilizando 100% de sua composição após ter sido submetido a uma transformação, estudando os danos ao meio ambiente, analisando os ensaios de reciclagem e distribuindo métodos de reutilização para o gesso. Para a execução deste trabalho, foram utilizadas amostras de gesso puro e amostras de gesso com resíduos de construção civil. O experimento se iniciou com a trituração manual das placas de gesso, para que fossem realizadas as análises das características do pó de gesso, como ensaios de granulometria, cálculo da massa unitária e umidade. Em seguida, o gesso triturado passou por um processo de peneiramento manual. Após esse processo, se deu prosseguimento às características da pasta, avaliando o tempo de pega inicial e final por meio do ensaio de VK. Após estes ensaios, foram realizados os moldes de gesso para que fosse possível seguir com o estudo. Para reciclar o gesso utilizando o método de calcinação, foi necessário, após a montagem do molde, aguardar por 7 dias em temperatura natural no laboratório, para assim analisar suas características de resistência. Para se obter o valor do tempo de pega, se deu início ao ensaio. Para isso, utilizou-se a norma NBR 12128, em que a pasta com gesso comercial, com relações água-gesso igual a 50% e 75%, foi feita da seguinte maneira. O pó do gesso foi polvilhado sobre a água durante cerca de 1 minuto. Se esperou 2 minutos para então hidratar e assim, após este já hidratado, pôde-se misturar para formar a pasta homogênea. Com o auxílio do aparelho de VK, o material foi testado a cada 3 minutos para verificar o tempo de pega inicial e final. Os ensaios com gesso puro foram feitos para que fosse possível ter um comparativo mais preciso, e após isso, foi iniciado o processo para os ensaios com gesso com resíduos. Como detalhado na tabela, o gesso puro com fator água-gesso 50% teve um tempo de pega inicial de 18 minutos e tempo de pega final de 15 minutos, totalizando um tempo de 33 minutos de ensaio. O gesso com resíduos e com fator água-gesso 50% apresentou aspectos inconclusivos, tendo um tempo de pega inicial de apenas 3 minutos, onde pode ser notada uma grande diferença se comparado aos ensaios realizados no gesso puro. O corpo de prova realizado, após 7 dias de tempo de cura, apresentou aspectos de grande inconsistência, chegando a desmanchar o molde após a realização da desforma. Com isso, foi determinado inconclusivo, pois o gesso não chegou às características desejáveis de tempo de pega final. Já o gesso puro com fator água-gesso 75% teve um tempo de pega inicial de 21 minutos e tempo de pega final de 12 minutos, totalizando um tempo de 33 minutos de ensaio. Por fim, o gesso com resíduos e com fator água-gesso 75% também apresentou aspectos inconclusivos. O tempo de pega inicial esteve mais próximo ao tempo de pega de um gesso puro, sendo de 15 minutos. Entretanto, também não foi possível determinar o tempo de pega final. O gesso apresentou características de resistência próximas às características mínimas determinadas por norma. E após os 8 dias de cura do corpo de prova, o gesso ainda assim não apresentou as características desejáveis. Como citado anteriormente, o objetivo geral deste trabalho é reciclar o gesso utilizando 100% da sua composição com resíduos. Entretanto, tem-se que o gesso com resíduo utilizado para a utilização desses ensaios é um gesso que ultrapassa o limite aceitável de impurezas, fazendo com que não atenda às características de resistência mínima que um gesso puro teria. Através disso, não foi possível continuar com o cronograma de estudos, pois o gesso com resíduos utilizados não apresentou as características físicas mínimas para que fosse possível realizar com os ensaios de resistência na prensa hidráulica. Conclui-se que não será possível realizar a reutilização do gesso com resíduo utilizando 100% de sua composição com impurezas. A calcinação de modo natural em temperatura ambiente em local de laboratório não se torna viável se tratando de placas de gesso já calcificadas uma vez, se distanciando de forma acentuada dos ensaios obtidos no gesso puro. Através disso, o próximo objetivo a ser traçado é a realização de estudos para a reutilização do gesso com pelo menos 50% da composição com impurezas residuais, o que ainda assim ajudaria na sustentabilidade ambiental e nos processos econômicos financeiros.